Salut tout le monde! Bem-vindos a mais uma aula aqui no meu canal. Estamos na aula de número 7, tá? Então, você que chegou até aqui nessa aula, bem-vindos, tá? Tem uma aula antes dessa, que é a aula de número 6. Aqui é a primeira aula. Hoje nós estamos continuando essa aula de número 6, tá? Estamos falando dos verbos regulares, tá? Então, você já curte aqui esse vídeo, também já envia lá para o grupo da sua família. Sempre tem alguém ali que quer aprender francês e ainda não sabe que tem esse canal aqui da professora Cris, onde eu ensino francês toda terça-feira e ainda melhor, tem um material de apoio para você acompanhar, para ajudar você aí no seu aprendizado, tá? Então, vamos lá para os verbos regulares de segundo grupo, que é a nossa aula de hoje. Ó, os verbos regulares, conjugação e uso. Tá? Só recapitulando aí, para você que chegou agora aqui, é preciso você ir lá para o vídeo de número 6, aula de número 6, assistir, tá? A minha explicação dos verbos regulares de primeiro grupo, porque em francês, tá? Nós temos essa classificação, como vocês estão vendo aí, tá? De 3 grupos. Os verbos são classificados em 3 grupos. O primeiro grupo, que são os verbos terminados em ER, como o verbo parler, écouter, e o segundo grupo, que é a nossa aula de hoje, tá? Que são os verbos que a gente vai ver hoje. Então, o que você vai aprender na aula de hoje? Fica aqui comigo, eu vou te dar um panorama aí. Você vai conhecer quem são esses verbos, tá? De segundo grupo, quem são eles, tá? A lista desses verbos, que essa lista já está disponível aqui no seu material de apoio. Você pode clicar aqui no link e baixar esse material. E como é que eu conjugo esses verbos? Eles são regulares, eles vão ter uma conjugação regular, tá bom? E você vai aprender a pronunciar também essa conjugação. E no final a gente ainda vai fazer um exercício para você praticar, para você aí se autoavaliar se você conseguiu aprender, tá bom? Então vamos lá. Ó, conhecer o grupo de um verbo, como eu coloquei aqui, permite eu saber como ele se conjuga. Então, por isso que é importante eu saber se aquele verbo é um verbo de primeiro grupo, de segundo ou de terceiro, porque aí eu vou saber como é que eu vou conjugar ele, tá? Eu vou ter já essa dica aí para saber como é que eu conjugo um verbo em francês. Vamos lá, ó. Os verbos de segundo grupo. Quem são eles? Quem são esses verbos de segundo grupo? Como vocês estão vendo aí, são os verbos terminados em IR, tá? Como, no caso, o verbo finir, tá? Finir, verbo terminar. J'ai fini, eu terminei. J'ai fini. Acho que você já até viu essa expressão em português, né? Tem uma expressão aí, c'est fini, tá? Eu não lembro bem se é esse c'est fini, mas tem uma expressão que a gente usava que provavelmente vem do francês, tá? Então, esse verbo terminado em IR, aí, finir, ele é um verbo de segundo grupo. Então, se eu ver lá que tem um IR no final do verbo, é um verbo de segundo grupo. Porém, observa aí esse quadro aí que eu separei para você. Ó, temos 4 verbos aí, todos terminados em IR. Então, a dica é, terminou em IR, eu já sei que é um verbo de segundo grupo, ok? Ok. Porém, vamos lá. Como nem tudo é flores, ó, temos aqui finir, como eu já falei para vocês, choisir, que é o verbo escolher, choisir, partir, tá claro esse verbo, né? Dormir, 4 verbos terminados em IR. Porém, só esses 2 primeiros aqui, o finir e o choisir, é de segundo grupo. O partir e o dormir é de terceiro grupo, tá? Então, como professor, eu vou saber quando é o de segundo grupo, quando é de terceiro grupo. Sempre é bom a gente ter uma listinha, entender, mas eu já vou dar essa dica aqui para você, ó. Je finis, tu finis, il finit, nous finissons. Como você percebe aqui, eu botei de azul, ó. Nous finissons. Então, quando esse verbo aqui, ó, o verbo finir, terminar na primeira pessoa do plural, que é o nous, e son, ó, o verbo choisir. Nous choisissons. Quando esse verbo, ó, quando, como eu coloquei aqui para vocês, esse verbo de segundo grupo terminar em som,
na primeira pessoa do plural, aí eu sei que ele é um verbo de segundo grupo, que ele é um verbo regular, tá? Ó, coloquei aqui para você, verbo finir, tá? Agora vamos conjugar ele? Como é que eu conjugo esse verbo? Aqui em francês, eu separei aqui para você, ó, até bem coloridinho para ficar melhor para você aprender, ó. Em francês nós temos 6 pessoas, tá? A primeira pessoa do singular é o je. Primeira pessoa do singular, je. Segunda, deuxième personne du singulier. Deuxième personne du singulier, eu tenho tu. Tu. Troisième personne du singulier, eu tenho il, elle. E nós temos aí a première personne du pluriel, nous. Deuxième personne du pluriel, vous. Troisième personne du pluriel, il, elle. Então, são essas as pessoas, tá? Singular e plural do francês. Então, no je, ó, vamos conjugar. Então, como ele é um verbo regular de segundo grupo, ó, o radical é idêntico. Então, como é que eu vou reconhecer esse radical? Vem aqui, ó. Eu vou eliminar o IR, que é a terminação, tá, desse verbo, e vou manter o radical, FIN. Idêntico, ó, para todas as pessoas, e vou acrescentar essa desinência, esse final. IS para o G, ó, IS para o tu, IT para o il, elle, troisième personne, e som para a primeira do plural, tá? IC para a segunda pessoa do plural e isso para a terceira pessoa do plural. Vamos repetir comigo, tá? Je finis. Repita aí o verbo finir, que é um verbo de segundo grupo regular. É o mesmo radical e terminação IS no G, ó. Je finis. Tu finis. Olha aí a terminação. Tu finis, mesmo som do G. Je finis, tu finis, il, elle finit. Mesmo som. O T não se pronuncia, nem o S do tu, tá? Tu finis, il, elle finit. A plural. Nous finissons. Nous finissons. Vous finissez. Il, elle finissent. Il, elle finissent. Então, você pode pausar, voltar, tá? Quantas vezes você quiser para você praticar e repetir aí essa conjugação. Beleza? Então, agora eu separei aqui para vocês uma lista com os verbos que fazem parte. É claro que tem muito mais. Esse eu vou colocar uma lista maior aí. A lista tá maior no material de apoio de vocês, mas aqui eu já coloquei alguns verbos, tá? Dessa lista de verbos de segundo grupo, que termina em R, são regulares. É o caso do verbo finir, como vocês já viram, choisir, applaudir, définir, bâtir, établir, fournir, garantir, grandir. Então, como dever de casa aí, eu não vou ficar traduzindo aqui para vocês, não. Vocês vão traduzir. Baixa o aplicativo dicionário, tem tanto o dicionário como o de conjugação francesa. Você tem esse aplicativo, baixa lá, existe ele, dicionário francês-português, ou só o francês-francês, para você aí reconhecer quem são esses verbos aí, tá bom? E o verbo agir, que eu coloquei aqui, circulei, que a gente vai conjugar ele aí. Bora ver se você aprendeu. O verbo agir, ó, como é que eu vou conjugar? Pego o radical, tá aqui o radical, tá? E eu elimino o IR, tá? Até coloquei aqui um rapaz aqui usando uma frase, né? O verbo no contexto, ó. Une personne qui n'agit pas. Une personne qui n'agit pas. Uma pessoa que não age. É o verbo agir. La fille age, né? A garota age. Então, ó, primeira pessoa do singular, je, terceira pessoa, tu, troisième, première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel, troisième personne du pluriel. Então, vamos lá. Radical e terminação. Vai lá, repete. J'agis. J'agis.
tu agis, il, elle agit, nous agissons, vous agissez, il, elle agissent. Essa terminação, tá bom? Prática, on pratique. Então, vou colocar aqui um exemplo, ó. Je finis, tá? O verbo finir é um verbo em segundo grupo. Então, vamos ver se você consegue fazer aí esse exercício. Como é que vai ficar aí? Eu vou dar um tempinho para você pensar e responder aí. Como é que vai ficar esse verbo conjugado na primeira pessoa? Je finis. Vamos ver se você acertou aí. Dá um palma para você se você acertou. Terminação em S. Elle, verbo obéir. Obéir. Qual é a terminação do elle? IT. Elle obéit sa mère. Elle obéit sa mère. Ela obedece sua mãe. Bom, essa é a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Peguem o material de apoio para vocês já terem essa lista, tá? Com os verbos do segundo grupo. Quais são esses verbos que fazem parte, tá? Que são esses verbos regulares. E na próxima aula a gente tem encontro marcado, terças-feiras. Hoje, excepcionalmente, a gente está fazendo essa aula na quarta. Mas essa aula vai estar disponível aí para você ver e rever quantas vezes você quiser. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui e à la prochaine!